No Brasil, cerca de 14% dos bebês que nascem são filhos de mães adolescentes menores de 19 anos de idade. Há uma grande variação entre os estados, regiões, variações étnicas, e que trazem à luz um problema importante para o país, não só para a saúde dessas meninas que engravidam, para as questões familiares, mas principalmente também na questão de saúde pública. O impacto que isso tem na saúde, no desenvolvimento, na educação, não só da menina, da gestante, como das crianças fruto dessas gestações. Essa semana nós estamos vivenciando a Semana da Prevenção da Gravidez na Adolescência, e para conversar sobre esse tema, nós tivemos aí aqui no R3K Sua Saúde, Nossa Especialidade, a honra e o prazer, né, Rosana, de recebermos aqui no estúdio a nossa querida amiga Roberta Russo. Roberta, seja muito bem-vinda, acho que todos vocês conhecem a Roberta. Muitos anos de jornalismo, apesar dessa cara de adolescente. Até parece. O tema foi escolhido propositalmente por um personagem já aqui no nosso podcast. É brincadeira, ela não foi grávida na adolescência. Mãe da Clara, inclusive. Sim. Que está com um aninho. E, Rosana, para nós é uma honra trazer aqui a Roberta Russo, jornalista da Band News, Rádio Band News, FM, Band News TV, ex-CNN. Eu vou ficar aqui falando do seu currículo, a gente vai perder um tempão. Obrigado, Roberta, por estar com a gente e discutir esse tema tão importante. Obrigada, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma atenção e uma paixão mesmo pelos assuntos de saúde pública. Dedico aí grande parte dos meus dias na apuração, em reportagens sobre o tema. Estou amando estar aqui com vocês. Sempre ligo para o doutor Renato, doutora Rosana. É entrevista sábado, é sábado de manhã. Então, prazer enorme estar aqui com vocês nesse espaço para a gente falar de saúde e de um tema tão importante para as pessoas. Eu acho que eu já fiz várias reportagens conversando com gestantes adolescentes, com gestantes crianças, porque se a gente está falando de 10, 12 anos, são crianças, né, gente? Mas depois de engravidar, depois de passar pela gestação, eu acho que o olhar fica diferente. A gente tem uma noção mais próxima, mais cuidadosa com esse assunto, que vai muito além do aspecto social, estrutural, mas também entra nesses riscos para a saúde de meninas, né, de mulheres que não vão conseguir se colocar no mercado de trabalho, que não vão conseguir uma evolução social justamente por passarem por essa gravidez na adolescência. Não, primeiro, né, só para reforçar, a gente está muito feliz com você aqui e sem dúvida, eu acho que é um tema que os números, eu acho que são realmente, eu digo impressionantes, né, porque você imaginar em alguns locais do país, né, vou dar um exemplo, um estudo publicado ano passado num local no Acre, ou seja, a gente está falando de uma região norte, etc., eles falam em 26%. Dos partos são em adolescente, quer dizer, a cada 4, 1. Então, isso tem um impacto muito grande, como você mesma falou, e agora eu vou falar de saúde. Então, a gente pensa na saúde da própria menina, da própria adolescente, e na saúde do neonato, da criança. Então, quando a gente pensa na saúde da própria menina, tem várias coisas que ela tem um risco maior exatamente por ter a gestação na adolescência. Vai desde pré-eclâmpsia, né? Só para relembrar que é aquela doença hipertensiva específica de uma gestante, que é uma doença... Para quem faz pré-natal direitinho, já é uma doença silenciosa. Imagina essas meninas que têm, em geral, atraso para iniciar o pré-natal, porque tem toda a problemática de estar grávida, de contar, vergonha. Então, elas atrasam o início do pré-natal e muitas vezes elas nem fazem um pré-natal adequado. Essa criança tem risco de ter, né, mais para frente, um trabalho de parto prematuro, um baixo peso ao nascimento, ou seja, uma série de coisas, agora eu estou falando mais da parte médica, que podem estar, além da parte social, envolvidas nisso. E em relação à criança, ao neonato, uma maior porcentagem de malformação congênita, por exemplo, Apgar mais baixo no nascimento, e tudo isso, Roberta, pode ter repercussão no futuro dessa criança, no futuro cognitivo, no futuro do seu desenvolvimento escolar. Então, nós não estamos falando de um problema social, é um impacto grande, mas eu estou falando agora de um problema de saúde. Saúde tanto da menina, né, da adolescente gestante, quanto no seu futuro bebê.
E se a gente pega os números aqui no Brasil, eu fiz uma reportagem recente sobre isso também, diminuiu o número de adolescentes grávidas. Mas ainda é muito grande, né, doutor? Ainda Por é que é uma grande. discussão difícil ainda, essa conscientização? Qual o olhar que vocês têm? Eu acho que assim, Roberta, o país é muito desigual. Quando a gente olha para as regiões, a Rosana deu o número do Acre, mas a região sul do país tem mais ou menos 10% das gestações acontecendo em menores de 19 anos. A região norte está muito ligada à educação, está muito ligada às condições socioeconômicas, está muito ligado à formação e educação dessas jovens. Então, quando você tem informação, educação, orientação sexual, acesso ao anticoncepcional, as medidas anticoncepcionais, você consegue trazer o assunto para discussão e, consequentemente, você reduzir esse risco de gestação indesejável. Claro que tem gestações na adolescência que são desejadas, meninas que com 17, 18 quiseram ter filho e engravidaram. Mas a grande maioria, e uma parcela não desprezível também, é de vítimas de abuso. Então, abuso, gravidez indesejada, a menina muitas vezes esconde que transa para a família, não se reconhece grávida, a Rosana lembrou do atraso do início pré-natal, ela não se reconhece grávida, não sabe que ela está grávida, tem 14 anos, ela tem 13 anos, ela não sabe o que é estar grávida, acha que não menstruou e está tudo bem, né? E quando descobre que está grávida, demora para contar, tem vergonha, esconde a gravidez, também não são raros partos que acontecem prematuros que a família nem sabia que a menina estava grávida. Então, nós temos condições socioeconômicas muito vinculadas a essas porcentagens, a esses números estatísticos, né? Então, isso reflete, mais uma vez, as iniquidades do país, né? As grandes desigualdades de um país como o nosso. Então, o acesso à informação, à educação, à saúde, ao anticoncepcional, faz uma diferença enorme. E é isso que a gente precisa reduzir de alguma maneira. O Brasil não pode ficar assistindo esses números tão desproporcional. A gente tem países de primeiro mundo aqui no Sul, taxas de primeiro mundo aqui no Sul, e taxas de países de baixa renda, como países da região africana, do subsaariana lá na África, muito semelhantes ao que acontece com nossos indígenas, por exemplo, com 28% das gestações acontecendo. Tem um número, Rosana, que a Folha de São Paulo publicou o ano passado, mostrando que na favela, uma pesquisa feita na favela da Maré, 49% das mulheres que têm filhos engravidaram na adolescência, em menos de 17 anos, não é nem 19, foi menos de 17 anos. Ou seja, metade das mães da favela da Maré, no Rio de Janeiro, tiveram seus filhos antes dos 17 anos. É um número que expressa mais ou menos isso que a gente está conversando. E são várias camadas, né, desse problema, da cultura do estupro, Exato. do machismo, dos porquês, são muitas camadas nesse assunto. Mas eu estava lendo ontem, a Organização Mundial da Saúde define gravidez na adolescência entre 10 e 20 anos. O maior risco para a saúde seria entre 10 e 15 anos e até um risco comparável à gravidez depois dos 40 anos, né, doutor? Isso me chamou bastante atenção, porque a gente fala tanto dos riscos de malformação, da gravidez tardia, mas essa gravidez também na adolescência tem riscos muito sérios para a saúde da mulher. Super bem lembrado, né? Porque acho que exatamente como a gente está, pelo menos aqui em São Paulo, né? A gente vê muito mais gestação mais tardia e toda a preocupação de síndrome de Down, de malformação congênita, etc. E a gente fala menos no adolescente, né? Então, sem dúvida, e quanto mais novo, né, mais nova essa menina, maior o risco de várias complicações, inclusive, como a gente estava falando, de hipertensão, etc. Então, e mesmo puxando para o meu lado, para as doenças infecciosas, elas também têm um risco maior, porque não tem tanto acesso à prevenção, então acaba demorando para testar, por exemplo, o HIV, e é uma coisa importante. Não usaram preservativo, tanto que engravidaram, né? Então, tem risco de, sei lá, de clamídia, de gonorreia. Então, mesmo nas ISTs também. Mas, Roberto, eu queria só te contar uma coisa que daí é cultural e eu acho interessante. Eu faço um projeto lá na Social com os ribeirinhos e lá, dentro da cultura deles, a menina menstruou, ela teve a menarca, ela deve engravidar. Não é que ela deve prevenir, ela deve engravidar. É cultural deles, exatamente porque eles estão numa comunidade com um número super restrito de pessoas e se ela conseguir engravidar, ela garante
a família, ela garante um parceiro, ela garante... Então, é completamente diferente. Então, você vê meninas, às vezes, de 20 anos, já está com a prole feita. Então, são aspectos... Não que ela não tenha o risco de doença e o risco de complicações para ela e para o bebê, são exatamente as mesmas. Eu só estou dando umas diferenças culturais que a gente acaba tendo. Então, eu acho que o mais importante é a gente conversar exatamente naquelas que não é esse o objetivo e elas acabam engravidando absolutamente por falta de orientação. Sim, e aí a gente fica pensando, eu que passei por uma gravidez recentemente, o corpo da mulher ainda está em formação, porque a gravidez é uma mudança absurda, né? No seu corpo, na mentalidade, de muitas complexidades, e ainda é um corpo em formação que vai passar por tudo isso, né, doutora? É um corpo que nem está formado, é um corpo que nem está maduro, que vai receber uma outra criança. É isso mesmo. Então, você tem... o que lá eles têm é exatamente... Como isso é cultural, faz parte dela saber das outras amigas, eu vou chamar de amiguinhas dela, porque é tudo gente jovem, que passaram pelo mesmo processo, né? Que amamentam, etc. Tem toda essa transformação. E a aceitação para o anticoncepcional, nós levamos todo ano o anticoncepcional, é muito baixa. A aceitação. Porque faz parte da cultura deles isso daí, que insisto, que é completamente diferente do resto. E o que a gente estava comentando, Renato, é aquela história de problemas também sociais, né? Agora, saindo da Amazônia e falando do Brasil como um todo, em termos, você até que deu esse dado, que tem um estudo mostrando que depois de 5 anos, então ela engravidou adolescente, tem lá o pai, né, o parceiro. Depois de 5 anos, só 20% dessas meninas, ou seja, a cada 10, só 2, ainda tem a visita do pai. Não estou nem falando de estar junto, de ter a visita. Então, sem dúvida, uma transformação, porque tem evasão escolar, ela tem que sustentar sozinha e assim vai. Então, é um problema social também extremamente importante. E para o bebê, doutor, tem riscos também, principalmente até de mortalidade infantil? A gente são cenários completamente diferentes. Você descreveu a sua gravidez, que é planejada, que é um exame pré-natal, pré-concepção. Sim. Você vai ver se está tudo em ordem com a sua saúde, você planeja um filho, você faz o segmento pré-natal. Tudo isso garante, né, ou pelo menos diminui muito o risco de complicações para você e especialmente para a criança. Hoje a gente fala no desenvolvimento da criança nos chamados primeiros 1000 dias de vida, que significam os 9 meses de gestação, que já lá dá os 9 meses, dá os 200 e tantos dias, mais os 2 primeiros anos de vida. Então, esses primeiros 1000 dias, hoje a gente fala em programação futura, né, do que você tem, que começa na gestação, na alimentação da mãe, no intestino da mãe, na microbiota dela, no tipo de pré-natal que ela fez, no cuidado com o sofrimento, no desenvolvimento dessa placenta, no tipo de parto, no aleitamento materno, no estímulo para essa criança, que garante um indivíduo mais saudável imunologicamente, em termos de infecções, em termos de desenvolvimento cognitivo, em termos de inteligência, de QI, de relações sociais, de saúde mental, de vários desfechos para onde você olha para o desenvolvimento dessa criança. Há uma forte relação cada vez mais determinada por esses fatores que começam no pré-natal e terminam nos primeiros 2 anos de vida. Então, você imagina esse cenário, a repercussão para a criança, que é um bebê que não foi planejado esse pré-natal, a mãe não tomou as suas medidas necessárias, não controlou sua pressão, não teve sua glicemia controlada. O nenê pode ser filho de uma mãe que teve problemas de pressão, diabetes, sífilis, outras infecções. Nasceu em condições nem sempre adequadas, muitas vezes prematuras, às vezes, com algum tipo de risco associados à formação do bebê também. E que muitas vezes, por todas essas questões sociais, ainda não tem o aleitamento, não tem o estímulo adequado. É um problema que se repercute na saúde da criança no curto, no médio e no longo prazo. Desde as questões que já foram faladas aqui da malformação, do nascimento, se nasceu bem, se chorou logo que nasceu ou não, até esse desenvolvimento de longo prazo. Então, é uma carga para a saúde da mulher, da criança e da sociedade muito grande. Então, não fica simplesmente, nasceu um bebê e o problema acabou. São mulheres solitárias. A gravidez na adolescência é uma gravidez feminina, exclusivamente feminina, e quem acaba muitas vezes sustentando, os estudos da doutora Albertina até mostraram isso, um estudo recente dela,
que quem sustenta essa mãe, 30% é a própria menina, né? Metade das vezes é a família da menina e 10% você tem a participação do pai na garantia do sustento econômico dessa menina, dessa criança que nasceu. Então, os impactos são enormes e a gente precisa diminuir essas taxas, a gente precisa trabalhar para mudar esse cenário. Essa teoria dos 1000 dias eu acho muito interessante. Legal, assim, né? Os médicos têm falado cada vez mais sobre ela, né? Desse cuidado que já começa na gravidez, com a alimentação da mãe. É até um bom caminho, né, para a gente tentar seguir e pensar nesses 2 primeiros anos também da alimentação do bebê, já projetando a saúde do indivíduo. Agora, nessas meninas mais novas, doutora, é uma dúvida mesmo que eu tenho. Como é que funciona a amamentação? Ela tem condição, o corpo se adapta em geral para a produção de leite, a glândula mamária. A partir de que a mulher ou que a menina já menstrua, ela tem uma adaptação que é o preparo para ela gestar. Então, a primeira menstruação nada mais é do que o óvulo pronto, a mulher fazendo um ciclo, né, de ovulação, ou seja, preparando o útero para engravidar. Então, mesmo esse corpo em formação, ele consegue chegar a uma gestação até o fim, né? Então, ele leva uma gestação até o fim, ele tem um útero que recebe a criança, ele tem a glândula mamária, ela é estimulada pelos hormônios gestacionais e produz leite. É possível e adequado amamentar mesmo uma gravidez na adolescência. O que a gente fala de risco, você fala, então, mas está tudo pronto? Qual é o problema dela engravidar, então, aos 15, já que ela menstrua aos 15? Por que não? Porque você tem uma capacidade desse útero reduzida, a elasticidade menor, ela menstruou 1, 2 vezes, são os primeiros óvulos que ela está soltando e, portanto, o risco ali de malformação é maior. Essa mama também não está completamente desenvolvida para um preparo, então, há muita diferença de riscos de você engravidar aos 14, aos 10, aos 11, do que aos 18, aos 20, aos 23 anos de idade, né? Sim. E dessas doenças que a gente comentou, que até o pré-natal os exames poderiam pegar no começo, das doenças sexualmente transmissíveis, já que houve a relação, né, para que a menina menor engravidasse, doutora, quais podem ser passadas para o bebê? Em relação agora de prevenção, né? Uma vez que essa menina engravidou, a gente já viu que ela tem alguns riscos aumentados, o que nós devemos fazer em termos de redução de risco. Então, assim, sem dúvida, o mais importante, primeiro encarar de frente. Falar, aconteceu, vamos seguir, vamos fazer de tudo para que tenha um desfecho mais favorável possível. Então, quando você enfrenta isso daí, significa que você vai fazer o pré-natal. Então, você precisa no pré-natal bem feito desde o início. Quando eu falo bem feito, na rede pública é super bem feito, desde que você faça as consultas regulares, no sentido, na parte de infecção, você vai fazer toda a triagem, né? Para HIV, para sífilis, para outras doenças aí que também podem causar doenças congênitas e mesmo as sexualmente transmissíveis. Então, é bem importante que nessa primeira consulta você já tenha essa triagem e já vai ser encaminhada, inclusive, a vacinação, né? Toda gestante tem que ter vacinação, por exemplo, hepatite B, a vacina de tétano e assim vai. Então, tem várias coisas que a gente já pode começar a fazer no pré-natal. E para a parte de eclâmpsia, que é um risco, né, e pré-eclâmpsia, que tem a ver com o aumento da pressão na gestação, e mesmo diabetes gestacional, que é outro problema, você pode tanto fazer o próprio ultrassom morfológico do primeiro trimestre, ele já pode dar indicações importantes como marcadores, se aquela... Porque a pré-eclâmpsia é uma doença que não dá para você saber exatamente quem vai ter, é muito silencioso. Mas se você tiver algum marcador de risco, mesmo que seja alguém que tenha pressão normal, que não seja obesa, etc., você vai ficar muito mais de olho e vai ter uma atenção diferente. E, claro, medir a pressão em todas as consultas de pré-natal também é fundamental para evitar tudo isso. Então, eu acho que aí a palavra de ordem, e o Brasil tem acesso a isso, é uma questão da pessoa, por isso que eu estou insistindo, encarar que aquilo é importante, que ela engravidou, que ela vai querer ter um bebê saudável e fazer tudo o que ela pode, e o Brasil fornece essa condição dela fazer um pré-natal bem feito. Mas dessas doenças sexualmente transmissíveis, mais importantes, todas podem passar para o bebê, doutora? Podem. Bom, HIV nem se fale, né? O Brasil e São Paulo em especial está numa situação super diferenciada no sentido da gente não ter mais, né? Evitar ao máximo a transmissão vertical do HIV. Essa transmissão vertical, claro, a maioria acaba acontecendo no momento do parto,
Mas você pode ter durante a gestação também. Então, a hora que você identifica uma paciente, e muitas gestantes acabam descobrindo estar infectadas com o vírus, porque elas não têm doença, mas elas estão infectadas durante a gestação. E daí, sem dúvida, você já inicia o tratamento para ela, né, dá os antirretrovirais, para exatamente ela seguir a gestação sem vírus. Tomando medicação, mas pelo menos você previne a transmissão. Sífilis é a mesma coisa. Sífilis congênita é um problemaço no nosso país. E só passa na hora do parto, sífilis? Não. Você pode passar durante... O risco é maior quanto mais perto do parto, mas você pode passar em qualquer fase da gestação, a sífilis congênita. E é uma doença de super fácil diagnóstico. É uma das mais fáceis de diagnóstico. Qualquer lugar faz diagnóstico de sífilis e muito fácil de tratamento. Você trata com penicilina, que é o antibiótico mais básico que tem. Então, são doenças sexualmente transmissíveis, tem clamídia, tem outras doenças também, que você consegue fazer essa triagem inicial e modificar o futuro dessa criança. De fato, você modifica o prognóstico dessa criança e é isso que a gente quer. Então, é fundamental que o pré-natal faça essa triagem, porque não é simplesmente para detecção, é para ação. Uma vez detectado, você tem o que fazer. E os principais cuidados com o bebê, doutor? E também tem vacina nova agora para gestantes, Tem, né? é verdade. Hoje a gente vem trabalhando cada vez mais nessa estratégia, que é vacinar a grávida para proteger o bebê nos primeiros meses de vida, né? Porque a gente começa a dar vacina para o bebê, nasce, toma aos 2, aos 4, aos 6, a gente vai completar uma proteção adequada para o bebê depois de 6 meses. Isso vale para gripe, para covid, para coqueluche, para pneumonia, para bronquiolite. Então, são doenças onde o primeiro semestre de vida tem uma janela ali de baixa imunidade da criança, porque ela ainda não recebeu sua proteção e ela fica muito mais vulnerável. Então, de algum tempo para cá, a gente vem investindo cada vez mais, a ciência vem investindo em desenvolver essa estratégia. Começamos lá atrás com tétano, vacinar a gestante contra o tétano, diminui o tétano no bebê, o tétano do umbigo. Depois veio a gripe, depois percebemos que a coqueluche ao vacinar a grávida, a hepatite B, que é a transmissão também, como a Rosana falou, vertical. E agora, para bronquiolite, tem uma vacina que a gente aplica na gestante. Então, hoje o calendário da gestante, né, de vacinação, gripe, coqueluche, tétano, gripe, hepatite, a gripe eu já falei, né? Hepatite B e a bronquiolite. Ou seja, tem 5 vacinas aí que a grávida precisa tomar na gestação para prevenir doenças no bebê. Essa realmente é uma ferramenta hoje de muita segurança, que o que a gente tinha no passado muito receio é, puxa, vou dar uma vacina para a grávida, será que vai fazer mal para a grávida? Vai dar um parto prematuro, vai fazer esse bebê nascer com alguma malformação? Não, essas vacinas demonstraram ser altamente seguras e com boa eficácia na prevenção dessas doenças para o bebê. Isso realmente vem sendo um capítulo da medicina, da pediatria restrito desse binômio, né? Mãe e bebê trabalhando juntos já na proteção durante a gestação. Essa vacina da bronquiolite nossa... É um divisor de águas para nós pediatras, né? A gente tem uma importante doença nas crianças, que a principal causa de internação de bebês no primeiro ano de vida é a bronquiolite, e você protege. Tem 2 estratégias, para a grávida receber na gestação a vacina, e para aquelas que não receberam, você pode dar uma imunização para o bebê assim que nasce. Uma coisa ou outra funcionam da mesma maneira. Muito legal. E é difícil a gente falar da prevenção da gravidez na adolescência, né? Com essa cultura que a gente comentou do estupro, do machismo, e dos pais não saberem que essas crianças e adolescentes estão tendo relações. Como conversar com alguém que você não sabe que está tendo contato, até para o uso do anticoncepcional, é um tema difícil. Como que dá para a gente prevenir, então, doutora? Eu acho que educação, né? Acho que a palavra mais importante para a gente evitar a gestação na adolescência, essa gestação não desejada, não planejada, é educação. E educação vem desde casa, né? Sem dúvida, e também dentro da escola. Eu acho que essa educação... O problema é que quando a gente vai ver os números, né? Voltando lá para os números, mais de 90% dos casos de adolescência, de gravidez da adolescência, acontece em países de menor renda. Exatamente, que são os países onde tem mais dificuldade de acesso à educação. Então, na minha opinião, é fundamental que essas meninas elas tenham que ter a oportunidade de saber como prevenir uma gestação na adolescência. E esta oportunidade, na minha visão, vem
de casa. Então, a mãe precisa ser educada também. Não adianta eu falar de educação se a mãe também não teve essa educação. Então, acho que são programas sociais, né, dentro de políticas públicas do nosso país, exatamente falando sobre isso. E não só falando que o impacto é social. O impacto é extremamente importante social, como a gente já falou, mas tem impacto na saúde da mãe, na saúde desse bebê. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Acho que o problema é muito mais social, que o pai vai abandonar, quem vai sustentar. Não, é muito maior do que isso. É um problema de saúde pública. Então, acho que reforçar toda essa parte e acesso à anticoncepção, né? E aos diversos métodos de anticoncepção que existem hoje, quebrar vários tabus em relação a isso. A relação mãe com filha tem que ser uma relação, lógico, mãe é mãe, mas assim, você com a Clarinha, né? Um dia, essa relação precisa ser uma parceria. É uma parceria porque ninguém quer melhor, né, para a Clara do que você. Então, você é que vai passar essas informações para ela, mas eu também acho que tem que ter a educação na escola. Eu acho que alguns estudos mostram que o acesso ao anticoncepcional, até que a gente acha em qualquer esquina os preservativos sendo distribuídos desde festa, nas escolas, você tem uma facilidade. O que muitas vezes você tem é um ambiente acolhedor para essa adolescente, para esses adolescentes, no Sistema Único de Saúde, ser recebido, poder falar de sexo, poder pedir orientação de como usar um contraceptivo. Muita gente insiste no contraceptivo duplo, né? Você usar 2 estratégias combinadas no adolescente. A camisinha e um implante, um injetável e a pílula. Enfim, você combina essas 2 estratégias, a chance de você engravidar acaba sendo muito menor. Mas como a Rosana falou, esse aspecto precisa estar bem discutido dentro da escola, no ambiente onde o adolescente está. A escola continua sendo o espaço de maior integração, de maior acesso do adolescente à informação, de compartilhamento de informação. Precisa ser um ambiente seguro junto com as unidades de saúde. Se você não acolhe essa adolescente, esses adolescentes que estão transando, que estão fazendo sexo, e não colocas de uma maneira educacional em grupos onde ele se sente à vontade de fazer, onde ele participa dessas decisões, ele não é ser informado, dando bolinha, tá aqui o preservativo, ele não conversou, ele não tem nenhuma parceria com o parceiro, né? Ele não tem nenhum comprometimento com o parceiro que ele tem em dividir essas questões. Os tabus, a pílula engorda, a pílula vai fazer mal para você, você quer fumar e não pode tomar pílula. Então, um monte de tabus em cima disso que faz com que a recusa ao anticoncepcional, o menino com medo de falhar, não quer usar preservativo, e aí tem um monte de coisas relacionadas a isso que se você não cria esse ambiente favorável. A gente está falando, obviamente, no Brasil como um todo, né? Dentro da sua casa, da minha casa, aqui a gente falando numa classe social diferenciada, é muito mais fácil a gente ter esse tipo de acesso à informação. Mas no nosso país como um todo, se a gente não cria esse ambiente acolhedor dentro do sistema de saúde da escola, onde a participação do jovem é efetiva na discussão do que ele fala, do que ele sente, do que ele tem dificuldade, onde ele chega e onde ele não pode ir, é muito mais difícil, né? Acho que tem que caminhar por aí. E eu acho que dessas questões de droga, de educação sexual, de esporte, de gravidez, da saúde, educação sexual, passa por uma revolução que a gente precisa fazer na nossa adolescência, com os nossos adolescentes. E daí a responsabilidade e o desafio também, que vocês sabem, porque sempre estão em contato com a imprensa, com os jornalistas, de comunicar a saúde pública, né? Que a gente tem hoje, de tentar passar a mensagem de uma forma clara, direta, em que as pessoas realmente entendam e se reconheçam nessa mensagem. É um grande desafio. E que os veículos de comunicação, daí eu é que te pergunto... É que nós estamos fazendo aqui, né? Também valorizem esse tipo de informação, que muitas vezes a gente vê as informações quando acontece, né, alguma coisa mais impactante. Ou a semana, etc. Né, da prevenção. Muito menos falando de prevenção e muito mais falando de resultados negativos. Então, acho que também vem, né, de dupla via, o que a gente está fazendo aqui e vindo também dos veículos de comunicação também em termos de prevenção, que eu acho que esse é o mais importante. Robertinha, isso aí. Já acabou? Eu acho que... Não faltaram outras oportunidades. Podem me chamar, pode ficar tranquilo. A gente trouxe esse tema porque é um tema que, como a gente
desperta, né? Nós estamos na semana da prevenção da gravidez na adolescência e a gente começa a se debruçar sobre esses dados, esses números. E é o que a Rosana falou, o papel da gente é tentar chamar atenção para o fato, discutir esses aspectos importantes, esses olhares que a gente tem, todas essas camadas que você disse. Camada de saúde física da mãe, do filho, saúde mental desta mãe, dessa mulher, essa menina que muitas vezes perde a condição de trabalho, de inserção no mercado, de relacionamentos futuros, Sim. de estudo, tudo, como isso prejudica. E poder conversar com você aqui, Roberto, foi um grande prazer. Amei, gente. Eu vou convidar todos aqui que estão nos assistindo a repassar ou transmitir, a indicar esse episódio para quem não pôde estar conosco hoje. Acessar as nossas redes sociais, o R3K, tem o R3K oficial no Instagram, nos canais do YouTube, nos tocadores de podcast também, você pode ouvir esse episódio e vários outros que a gente tem. E Roberta S. Russo, Roberta S. Russo, @ Roberta S. Russo, Boa, doutor. podcast da Roberta, que é uma querida. Sempre tivemos vontade de trazer você aqui, Roberta, até que enfim esse dia chegou. Obrigada, gente. Adoro vocês, adoro poder trocar com vocês, entrevistá-los sempre. E foi um prazer estar aqui também. Sucesso, hein? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.